Então tá, vamos voltando aí, vamos fazer a questão 45 agora. Questão 45. Tá lá minha canetinha. Beleza? Prova de juízo também, mas é uma coisa tranquila. Vamos lá. Nos casos de ICMS incidente sobre a operação de importação. Opa! Incide ICMS sobre a importação? Incide. Precisa ser contribuinte? Não. Pode ser pessoa física? Pode. Pode ser para uso e consumo? Pode. A partir de quando é devido o tributo? Quando é que acontece o fato gerador aqui? Tem um momento em que acontece. Vamos desenhar lá. Empresa A, que está lá no USA. Madnusa. Fronteira do Degrácia. O que está aqui? O que está aqui? Receita Federal. A repartição. E aqui está o cara que importa. O B. Manda. Opa! Isso não tinha acontecido. Manda a mercadoria para cá. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O desembaraço. O desembaraço aduaneiro. É nesse momento que acontece o fato gerador. Quem é o estabelecimento responsável? É B. Mas acontece aonde? Onde que acontece o desembaraço, o fato gerador? No desembaraço aduaneiro. Então tem uma opção lá que diz, ó, no momento do desembaraço aduaneiro. No momento em que é contratada a operação de importação, falso. Ao tempo em que a importação adentra mar territorial ou espaço aéreo do Estado, falso, não é falso. No instante em que a operação de importação é registrada no Siscomex, não. No momento em que ocorre o desembaraço aduaneiro, este é o momento da ocorrência do fato gerador. Beleza? É aqui que é o momento que acontece, o tributo se torna devido efetivamente. Beleza? D. Fato gerador, tributo devido. Tranquilo? Questão 46, gente. Vamos lá, uma questãozinha bem legal da ESAF de 2005, né? Tem um certo conhecimento de cálculo aí pra gente matar a charada. É um estabelecimento industrial situado no Rio Grande do Norte. Opa! Estabelecimento industrial situado no Rio Grande do Norte deu saída para estabelecimento de terceiro contribuinte do ICMS situado em outro estado. Então vamos lá. Estabelecimento A, estado do Rio Grande do Norte. É uma fronteira. Deu saída para outro estabelecimento B que está em outra unidade da federação. Outra unidade da federação. É isso. Em uma máquina para ser comercializada. Então ele deu uma saída de mercadoria. Isso daqui é um contribuinte. Esse daqui é um contribuinte. E aqui é para nova saída. É para nova saída. É uma máquina para ser comercializada. Não é para uso ou consumo. É para nova comercialização. Ele diz ali, ó, para ser comercializado. E é um estabelecimento industrial. Então vamos lá, vamos botar isso aqui. É um estabelecimento industrial. Então aqui é contribuinte do ICMS, mas é indústria, então também vai ser contribuinte do IPI. Né? Então aqui nós temos contribuinte do IPI e do ICMS. O preço da máquina era de 20 mil. 20 mil reais era o preço. Mas foi concedido um desconto promocional de 1.000. Isso quer dizer que é um desconto incondicional, né? Desconto promocional de R$1.000 é um desconto incondicional. A pedido do adquirente foi feito seguro, sendo lhe debitado o valor correspondente de R$200. Então vamos lá. Nós tínhamos um valor de 20 mil. Nós tiramos R$1.000 de desconto incondicional
ficamos com 19 mil reais. Mas debitamos mais um seguro de 200 reais. Então ficamos com uma base de cálculo até o presente momento do ICMS de 19.200 reais. É isso? É isso. O IPI incidente na operação foi de 200 reais. E o prazo para pagamento foi de 30 dias, com previsão de desconto para pagamento antecipado. Desconto para pagamento antecipado. Aqui, velho, olha só, aqui é um desconto condicional. Aqui é um desconto condicional. Aqui, no desconto promocional, é incondicional. Beleza? A máquina foi transportada do Rio Grande do Norte para o estabelecimento do adquirente por empresa por ele contratada em seu próprio estado, a qual pagou o frete no valor de R$100, tranquilamente. O adquirente liquidou a fatura antes do vencimento, obtendo desconto de 2%. Isso não faz qualquer diferença para nós na base de cálculo. Ele quer saber qual o valor correspondente ao ICMS destacado na nota fiscal de venda da operação, né? Venda da operação. Então, qual é o nosso problema aqui? É saber se o IPI efetivamente está dentro da base de cálculo ou não. Volta lá. Ih, já falei a resposta ali para vocês, né? Mas isso não faz a menor diferença. Vamos achar o cálculo lá, tá? Nós sabemos que é uma operação entre contribuintes, que a fato geradora aqui do IPI e do ICMS, porque sai uma mercadoria que é industrializada. Então é produto industrializado, fato gerador do IPI, mercadoria, fato gerador do ICMS, é fato gerador dos dois impostos, entre contribuintes, destinada à nova operação de comercialização. Então aqui no caso, o IPI vai estar por fora, ou seja, ele não está lá no valor da base de cálculo do ICMS, porque nós vamos ter aqui valor da operação, 19 mil, valor do seguro, R$200, valor total da base de cálculo do ICMS, 19.200, valor total da nota, 19.400. Por quê? Porque aí nós temos mais R$200 de IPI. E a base de cálculo é 19.200. E aqui nós vamos ter que aplicar uma alíquota de ICMS específica para acharmos o ICMS. Mas o ICMS já vai estar incluso dentro desse valor de 19.200. O seu destaque vai ser um mero destaque para controle, que já está lá dentro. Entenderam isso? É assim geralmente. Então, o que nós temos que pensar aqui? Nós temos que pensar aqui que existe uma operação interestadual. Então, se é uma operação interestadual, a alíquota pode ser de 7% ou pode ser de 12%. Se é uma alíquota que tem como origem lá um estado do norte ou nordeste, essa alíquota sempre vai ser 12%. Ela só é de 7% se é de envio de sul-sudeste para outras regiões. Se é envio da região norte ou nordeste para qualquer outra região do país, a alíquota vai ser sempre 12%. Por isso que ele não precisou definir ali qual era efetivamente o estado de origem do comprador. Então a gente sabe que a alíquota é de 12%. E aí nós vamos ter que usar, né? O Diego vai ter que usar aqui. Vou ter que usar aqui a minha calculadora. Se eu conseguir achar onde que eu tinha botado a minha calculadora. Vamos ver aqui se eu consigo achar. Calculadora. Vem pro velho aqui, ó. A calculadora. Ok. O slide atual. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu achei a calculadora. Isso. Nós temos 19.200 e nós multiplicamos isso por 12. 2.304. Eu vou até fazer para vocês aqui, para ficar claro, tá, gente? Um modelinho de nota fiscal, tá?
modelinho da nota, para ficar bem claro aqui. Nós temos aqui, nós vamos ter o valor da operação, 19.000 mais 200 de seguro, aí nós vamos ter a base total, 19.200 mais IPI 200, valor total da nota fiscal 19.400, só que o ICMS destacado ele vai estar aqui, ó, R$2.304. Esse aqui é o ICMS, porque o ICMS ele vai incidir só sobre 19.200. O IPI entra no final, depois da nota, para dar o valor total da nota, mas o ICMS está dentro dessas duas ideias aqui, dessas duas ideias do valor da operação mais o seguro. Então aí nós temos 2.304 ICMS que está inserido dentro desse valor aqui de 19.200. Então o ICMS aqui é R$2.304. Vamos fazer de novo para ficar legal. Já ficou ruim ali toda aquela saída para achar minha calculadora, né? Então vamos fazer aqui para ficar bonitinho, direitinho. O valor da operação 19.000, seguro 200, ICMS 2.304, 2.304. R$19.200 base, aí vamos aqui, IPI 200, valor total 19.400, valor total. É mais ou menos isso aqui que vai ser a nota fiscal desta operação, tá? Porque a gente já está levando em consideração que o ICMS já está por dentro aí na base de cálculo, tá joia? 2.304, a alternativa A, beleza? 19.000 mais 200, o ICMS para fins de destaque lá, 2.304, 19.200 é o valor total aqui, mais o IPI, 200, 19.000 é o valor da nota, 19.400. Mas o valor para fins de ICMS não integra o IPI aí para fins de cálculo do ICMS, porque é uma operação que é fato gerador dos dois impostos, entre contribuintes, destinada à nova industrialização ou comercialização. Questão 46, muito legal, muito legal. Vamos lá, na questão 47 então. Questão 47 diz o seguinte: a Lei Complementar 87/96, com sua redação devidamente atualizada até dezembro de 2013, estabelece no artigo 1º que compete aos Estados e do Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e tal, que é o ICMS. Nesse contexto, o aludido ICMS incide sobre quais operações? Opa, ele quer saber operação, né? Então tá. Diz a alternativa A, com livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão. Aqui nós temos uma hipótese. Imunidade constitucional, que a lei complementar diz que é uma não incidência do ICMS. Nem precisava dizer, mas aqui está falso então, porque não incide sobre essa situação marcada aí na alternativa A. Alternativa B é o seguinte: de entrada de mercadoria ou bens importados do exterior por pessoas física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Beleza. Bonitaça a alternativa B. Eu marco a B e vamos ler as outras. C. Operação de qualquer natureza de que decorra transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Não, aqui é uma hipótese que está dentro do âmbito do direito societário, uma operação de transformação societária, então aqui não incide ICMS. A D é o seguinte: operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e industrializados, semi-elaborados ou serviços. Não, isso é uma hipótese que está já de imunidade, né? A Constituição já diz que aqui é imune.
interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Também é uma hipótese de imunidade constitucional e está idealizada lá como não incidência. Tá bom? Tranquilo? Alternativa B. Que barbada, né? Vamos lá na questão 48. Nos termos da Lei Complementar 87, fica estabelecido que o imposto, o quê? O ICMS, A. Incide sobre a entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa física, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Cara, que beleza. Marca A. E só lê as outras para tirar o desencargo da tua consciência. Incide sobre operações que destinem ao exterior mercadorias. Falsa, imunidade. Perdão. C. Incide sobre operações com ouro. Pode até incidir. Quando é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Não, também aqui não incide. Não incide. Por quê? Porque quando ele é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, não incide CMS, vai incidir o IOF. Não incide sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação no exterior. Falso. Por quê? Porque pela lei incide. E não incide sobre o fornecimento de mercadorias como prestação de serviços não compreendido na competência tributária dos municípios. Opa, incide sim. Se não está compreendido, incide. Alternativa A é a mais correta aí. Podemos ir tranquilamente para cá com a alternativa A marcada. Barbadinho, show de bola. Questão 49. Por sua vez, da FGV, já é um pouquinho mais complicada essa questão, tá? A gente tem que ter uma certa noção de direito tributário para matar. Mas vamos dar uma lida com calma. A empresa Gama Limitada concedeu bonificação à empresa Delta Limitada em relação à compra e venda realizada entre as empresas, considerando a manutenção de metas atingidas por Delta na compra de produtos de Gama. Beleza. A bonificação foi excluída na base de cálculo do ICMS. Então está errado, né? Não poderia ter excluído essa bonificação, porque ela compõe a base de cálculo. Posteriormente, Gama Limitada foi incorporada por Beta. Incorporada por Beta Limitada. Então nós tínhamos uma empresa Gama, a empresa Gama, que foi incorporada pela empresa Beta. Só que a empresa Gama aqui possuía vamos pensar assim, um passivo aqui, né? Um passivo aqui haveria, regra geral, uma dívida de tributo, né? Posteriormente, Gama foi incorporada. Passados 3 anos dessa incorporação, ou seja, 3 anos do momento em que foi incorporada, o fisco estadual pretende o pagamento por Beta Limitada do ICMS devido sobre os valores subtraídos da tributação relativos à bonificação. E ainda está exigindo o pagamento de multa. Então, a gente tem que ter alguns pressupostos aqui, né? Que não ocorreu aqui efetivamente a decadência do crédito tributário. Só tem a ideia de 3 anos. Vamos lá para as assertivas e vamos ver se ele traz isso ali nas assertivas. Olha lá. São indevidos o ICMS sobre a bonificação concedida e a multa, que tem caráter de punição, não podendo passar da pessoa do infrator. Não tem nada que ver, está errado, né? É devido e não existe essa de pessoa do infrator aqui no direito tributário, quando há a efetiva a encampação, a compra da empresa, tu compra também com o que ela deve. É devido o ICMS sobre a bonificação concedida. Perfeito. Vez que atreladas às metas atingidas por Delta, beleza. Porém, indevida a multa, já que Beta não cometeu infração alguma. Tem infração sim, tirou da base de cálculo. Cometeu infração sim. É uma infração do ICMS, porque não incluiu na base de cálculo. Então, isso aqui tem multa também. C. Em se tratando de bonificação condicionadas à meta, a incidência do ICMS, sendo a multa e o imposto devidos por Beta como sucessora de Gama Limitada. Opa, então essa aqui está bem legal. Gama devia o tributo e devia a multa porque fez uma
emitiu uma nota fiscal em desacordo com a legislação. Então, nesse caso, ele vai dever o tributo que ele devia ter incluído e a multa por ter emitido a nota em desacordo com a legislação. Já que a empresa Beta incorporou a empresa Gama, nesse caso ela incorpora também a responsabilidade pelo que Gama devia antes da incorporação, se não houvesse, regra geral, aí, decadência. Beta deve pagar tão somente o ICMS sobre o valor excluído da tributação, acrescido de correção monetária e multa moratória. Não, tem também a ideia da multa. É incabível cobrar multa da empresa Beta, já que no momento da incorporação não havia sido imposta. Não tem nada que ver, vai responder efetivamente. A alternativa C, um pouco mais complicada realmente, né? Mas se a gente tivesse uma certa noção aí sobre a responsabilidade, a gente conseguia matar essa questão. E para... Não fechamos o bloco com a questão 50, tem mais um. Vamos lá, questão 50. Sobre a Lei Complementar 87, é correto afirmar que... Quer saber? Sobre a Lei Complementar 87, o que é que tem? Institui imunidades tributárias relativas ao ICMS. Não institui imunidade coisíssima nenhuma. Imunidade está lá na Constituição Federal. Falso. Não institui imunidade coisa nenhuma. B. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou literalidade, específica literalidade da Lei Complementar 87. É a lei instituidora do ICMS dos Estados e Distrito Federal. A Lei Complementar 87, ela não institui ICMS. Ela é uma lei sobre o ICMS. Ela não institui. Ela é uma lei sobre o ICMS. É a lei instituidora do ICMS. Falso. Dispõe sobre o ICMS dos Estados e do Distrito Federal. Perfeito. Mais precisamente, de sua instituição, base de cálculo e contribuintes, além das imunidades e hipóteses de não incidência. Não tem imunidade na Lei Complementar 87. Aqui tem não incidência. Então fica para nós aí a alternativa B como sendo aí a mais correta, que é a literalidade específica aí da legislação complementar. Tranquilo? Questão 51, uma barbada, diz o seguinte, ó: de acordo com a Lei Complementar 87, esse aqui é do nosso concurso também, né, da Fundatec, concurso que foi aqui do estado do Rio Grande do Sul. Segundo a Lei Complementar 87, é correto afirmar que o fornecimento de alimentação em restaurantes, por se tratar de prestação de serviço, é caso de não incidência do ICMS. Não tem nada que ver. É fato gerador do ICMS fornecimento de alimentação em restaurantes. B. O serviço de rádio amador prestado pelas pessoas naturais, por ser não oneroso, não é alcançado pela incidência do ICMS. Opa! Bota a bolinha aqui, legal. É não oneroso, é serviço de comunicação, mas é não oneroso. Então não seria imune ao ICMS, não teria incidência. Vamos ler as outras. A natureza jurídica da operação é a condição necessária à caracterização do fato gerador do ICMS. Não. Depende da natureza jurídica da operação. Se a gente está fazendo uma saída de mercadoria e está dizendo no contrato lá que essa não é uma saída de mercadoria, que não é uma circulação, não é uma operação de circulação de mercadorias, e sim uma doação, estamos dizendo no contrato, não faz diferença para nós. Se houver o efetivo fato ali, a saída de mercadoria vai incidir o ICMS. Então a natureza não é a condição necessária à caracterização, a natureza jurídica da operação não é a condição necessária à caracterização do fato gerador. B. Como o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, ele incide nas hipóteses de aluguel, pois há a movimentação física do bem do locador para o locatário. No caso, não tem aluguel, não incide ICMS. A habitualidade é a única condição necessária para que qualquer pessoa física ou jurídica que realize a operação de circulação seja enquadrada como contribuinte. Não. Pode ter o volume que caracteriza intuito comercial, não necessariamente só a habitualidade. Pode ter um cara que nunca fez nenhuma operação, não tem habitualidade, mas foi lá para
foi lá pro Paraguai e comprou aquele monte de mercadoria e foi parar pela fiscalização com um monte de mercadoria. Esse cara vai ser considerado para fins de exigência do ICMS como contribuinte. Perfeito? Serviço de radioamador prestado pelas pessoas naturais, por ser não oneroso, não é alcançado pela incidência do ICMS. Uma baita questãozinha. Show de bola, baita questão. Vamos finalizar então com a questão 52 aí, o nosso módulo. Depois, o nosso módulo não, esse bloco, assim, depois a gente, no próximo módulo, em que pese a gente talvez não consiga fazer toda meia hora, a gente finaliza aí as questões até as 60. Assinale a correta acerca do ICMS, segundo a disciplina constitucional. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, implicará crédito para a compensação com o montante devido. Não implicará crédito coisíssima nenhuma, só se tiver determinação em contrário, exatamente o contrário. Não implicará crédito. Poderá ser não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores. Na realidade ele não poderá, né? Ele será. Não é não poderá, o ICMS será não cumulativo. C. Será seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Poderá, né? Não é será. D. Incidirá sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Yes! Show de bola! Incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Opa, não incide, né? Aqui é uma imunidade, não incide. Gabarito da questão 52, alternativa D. É uma questão mais constitucional? Mas é interessante a gente saber e isso é legal porque com o tempo a gente vai começando a mesclar todos os conhecimentos que a gente trouxe até agora. Então, não necessariamente nós vamos fazer questões só específicas sobre aquela matéria do bloco, né? A gente vai ter que ter coisas que a gente já viu. Todo o conhecimento do ICMS é um acúmulo de conhecimentos, por isso que a gente vai fazendo isso por módulos específicos e vai entrando em complexidades de uma forma paulatina, progressiva. Tá, gente? Então vamos parar aqui na questão 52, voltamos daqui a pouquinho para fechar aí o nosso módulo de exercício.